Olá, saudações a todos. Esse vídeo tem a intenção de buscar uma reflexão em cada um dos 81 capítulos do Tao Te Ching, sem reproduzir o texto original, sem influências e sem afirmações absolutas. Apenas uma reflexão pessoal de cada capítulo, traduzindo em poucas palavras, em poucas linhas. Obrigado. Alheio à vontade, contempla-se as manifestações claras e verdadeiras, e com toda a vontade contempla-se a abertura do caminho. O caminho que vai e vem não tem nome, não tem direção correta, nem barreiras ou oposições. Ele é sempre o mesmo. A intenção é um apego que desvirtua a ação e desqualifica a palavra. Quando é necessário usar muitas palavras para explicar, ou quando é necessário muito esforço para fazer algo, é porque o apego e a intenção se opõem ao caminho. Para fortalecer é necessário enfraquecer os desejos, limpar as intenções, os sentimentos, as emoções e especialmente a mente. Não permitindo que os desejos dominem, se permitirá que tudo esteja correto, especialmente a mente estará correta. O vazio não se esgota jamais. O caminho é incomensuravelmente amplo, profundo e vazio. Não se conhece antes de lá estar. Tudo é vazio e assim deve ser. Não sabemos o que é isso e assim caminhamos. A bondade não é uma virtude dos céus ou dos homens. É apenas um possível caminho vazio que não distorce e é contínuo, assim como a criação. Quanto mais se conhece, menos o vazio se manifestará e levará ao esgotamento. Melhor manter-se ao centro. O vazio nunca morre, mesmo no espaço da criação e da destruição. A suavidade e a constância no caminho são aliadas, e assim, recomenda-se a não se apressar e apenas aproveitar o caminho. Nem o céu nem a terra criam para si mesmos. Por isso são duradouros e constantes. Assim como o céu e a terra, os seres sagrados devem avançar além de si mesmos. Assim, tudo permanecerá constante e duradouro. Quando não existe disputa, também não existe rivalidade. A bondade, mesmo não sendo uma virtude dos céus e dos homens, é um caminho sublime. Assim como a água que é generosa com todos, indistintamente. A água flui mesmo nos locais desprezados. Mesmo aquilo que é mantido cheio, não ficará para sempre cheio. Mesmo que encontres tesouros, será difícil guardá-los. Mesmo que mantenha suas joias brilhando, elas não serão um tesouro eterno. Riqueza conduz à arrogância e à culpa. Eterno é o caminho. A virtude escondida gera sem tomar posse. Atua sem pedir nada em troca e cultiva sem a pretensão de dominar. Conhecer muito não significa conhecer bem. E quanto mais se conhece, menos puro, menos indivisível e menos suave estarás.
O valor existe e a utilidade não. Então, do metal se faz uma colher, da argila poderá se fazer um vaso que lhe será útil, e numa casa sem portas e janelas não se poderá adentrar. Aquilo que existe traz o valor, e aquilo que não existe traz a utilidade. Todas as cores, sons e sabores contribuem movimentando-se continuamente. Mas as cores podem cegar, os sons podem ensurdecer e os sabores podem entorpecer. Tudo fora do equilíbrio será excesso ou falta, que pode enlouquecer, prejudicar e dividir. Tanto o prestígio como a humilhação provocam sustos. Quando se conquista, ficamos assustados, e quando se perde, também ficamos. A grande preocupação com esse mundo não é um nobre caminho. O nobre é aquele que ama e confia. Olha e não vê, escuta, mas não ouve, e sente, mas não se tem. O invisível, o inaudível e o intocável se fundem. Aquilo que é indeterminado é mais significativo. Encarando-o, não se vê sua face, e seguindo-o, não se vê suas costas. Os sábios eram profundos e não podiam ser compreendidos. Diziam que aquilo que é turvo, através da quietude, se tornará límpido com o tempo. E o quieto, através do movimento, será criativo. Quem não tem o desejo de se enaltecer, mesmo velho, voltará a criar. A firmeza e estabilidade se chamam constância, e quem as tem terá iluminação. Se conheces, serás abrangente, coletivo, e criarás como os deuses que têm o poder eterno de iluminar o caminho. Assim serás eterno como o caminho. O inferior não compreende o supremo, apenas sabe que existe. Pode nutrir admiração, mas depois teme ou despreza. E sem confiança nasce a desconfiança. Quem valoriza a palavra pode realizar obras naturalmente, assim como os sábios. Nem tudo está perdido, pois bondade e justiça são virtudes que surgem quando se perde. A inteligência surge ao mesmo tempo que a hipocrisia. Quando a família não está em paz, surge o amor. Quando tudo está confuso, surge a certeza. Diminuindo os desejos e reduzindo o egoísmo, é possível encontrar e abraçar a simplicidade, que fará com que a confiança resplandeça. Bondade, justiça, inteligência e amor irão contribuir com esse novo momento. Aquilo que não se teme poderia não se temer. A mediocridade vive no excesso, no ego precário e na pretensa lucidez. Aquilo que o fará distinguir dos medíocres será a busca da verdadeira alquimia, a transformação do corpo, mente e espírito. Virtude é seguir o caminho. Sua existência não se pode distinguir ou descrever. E nessa condição, há a existência, a imagem e a essência. Dentro dessa essência está a prova autêntica que revelará a beleza e a bondade de tudo.
O homem sagrado não julga por si, não se exalta, não se vangloria nem disputa. Por isso cresce, por isso resplandece e por isso se realiza. Ao esvaziar se preenche, ao romper se renova, ao não possuir se conquista e afasta-se da ganância. Assim encontra a plenitude. Se nem o céu e a terra podem produzir coisas duradouras, imagine os seres humanos. Quem segue o caminho, adquire o caminho. Quem se alia à virtude, adquire virtude. Quem se alia ao vício, perde o caminho. Sem convicção, perde-se a certeza. Aquele que respira com pressa não dura. Aquele que alarga os passos não caminha. Aquele que só vê por si não se ilumina. Aquele que se orgulha não resplandece. Aquele que se exalta não cresce. E aquele que se alia ao caminho se completa. Existe algo anterior a tudo. Não se conhece seu nome, nem é possível descrevê-lo. Ele é grande. O homem se orienta pela terra, a terra se orienta pelo céu, o céu se orienta pelo caminho, o caminho se orienta por sua própria natureza. O homem sensato caminha sem se afastar da ponderação e do equilíbrio, mesmo sabendo que existem perspectivas maravilhosas à sua frente. Pois ele sabe que se for leviano, perderá a raiz, e se for inquieto, perderá o comando. A boa caminhada não deixa marcas ou pegadas. A boa palavra não deixa a imperfeição para ser criticada. O bom cálculo não precisa utilizar nenhuma medida. O homem sagrado é bondoso e constante. Ele é mestre daquele que não é bom. Assim como a madeira bruta se transforma em instrumentos, o homem sagrado retornará a ser criança, conhecendo a glória sem se afastar da humildade. E como instrumentos, o ser sagrado será regido pelo Eterno. O mundo é um local que não se pode manipular. Quem o manipula destrói. Quem busca reter para si, o perderá. O ser sagrado elimina o excesso, elimina a opulência e elimina a condescendência com aquilo que desvia o caminho. O homem bom é determinado, mas é também cauteloso. Não usa da força para conquistar e não se orgulha, não se envaidece e nem se glorifica. É determinado sem tornar excessivo e assim conquista sem se esforçar. Não existe êxito no uso de armas. Elas tiram vidas e trazem infelicidade. Quem tem o prazer de matar não triunfa. Aquele que valoriza a vida aprecia a aurora, e aquele que valoriza a morte aprecia o ocaso. Uma guerra vencida será somente um ritual fúnebre. O caminho é eterno, verdadeiro e sem nome. O mundo não pode dominá-lo, somente poderá percorrê-lo, assim como os rios, mares e vales. Não se pode nomeá-lo, tampouco cessá-lo, pois o caminho é genuíno e natural. Conhecer os homens te torna inteligente, conhecer-se a si mesmo te torna iluminado. Vencer os homens é ter força, vencer a si mesmo é tornar-se forte. E assim, morrendo não perece, ao contrário,
eterniza-se. O homem sagrado não age como grande, por isso pode atingir a grandeza. O caminho é vasto, amplo e abriga todos os seres sem agir como se fosse o grande dono. Por isso é grande e generoso com aqueles que retornam. O caminho é perene e tranquilo. Mesmo que olhes para ele, não será o suficiente para vê-lo. Ainda que o escute, não será o suficiente para ouvi-lo. E se utilizares intensamente, não será o suficiente para esgotá-lo. Iluminar-se é ampliar a consciência e completar a obra. Para enfraquecer, será necessário consolidar o fortalecimento. O suave e o fraco vencem, o rígido e o forte. Assim como os peixes que não podem se separar do lago. A harmonia é o fluxo natural do caminho. Não precisa agir para que tudo se realize. Não precisa desejar para ter. É a simplicidade que traz a suavidade, a quietude e a leveza. Assim, o céu e a terra estarão corretos. Quando se perde o caminho, perde-se a virtude. Quando se perde a virtude, perde-se a bondade. Quando se perde a bondade, perde-se a justiça. Quando se perde a justiça, perde-se a confiança. É o princípio da confusão. Para se chegar ao alto, utilize o nível mais baixo como base. O nobre alcança o valor quando se aproxima da humildade. Ele a utiliza como princípio. Ele não deseja aquilo que é vulgar, como os metais preciosos. Ele é simples como uma pedra. O caminho ao qual tudo emerge, tudo também retorna. O movimento do caminho é retornar. Ele retorna com suavidade. Assim, todos os seres emergem do caminho e para o caminho retornam. A luz do caminho é como se fosse obscura. Avançar é como retroceder. O percurso parece ser igual e a grande virtude parece comum. Se assim não fosse, não seria o suficiente para ser o caminho. Somente o caminho é bom. O caminho é a energia do absoluto. O caminho gera a unidade gera a dualidade, e os dois se unem para gerar todas as coisas. E tudo que existe se cobre com a sombra e abraça o luminoso, harmoniosamente. Sob o céu, a suavidade caminha sobre aquilo que é mais duro. Sob o céu, aqueles que sabem fluir penetram no céu. O silêncio flui sob o céu e espalha os benefícios generosamente. Mas nem todos sob o céu alcançam a fluidez. O excesso de desejos provoca grande desgaste, e o excesso de acúmulos somente trará uma morte rica. Aquele que sabe se contentar jamais se humilha. Aquele que sabe se conter jamais ficará cansado e viverá longamente. Tudo aquilo que parece o oposto, quando utilizado, traz benefícios que não se esgotam. Assim, o movimento vence o frio. A quietude vence o calor. A simplicidade e a serenidade são forças transformadoras e atuam governando sob o céu.
Aquele que estima os desejos comete um grande delito. Aquele que não se contenta provoca uma grande calamidade. Aquele que deseja possuir caminha no erro. Quem sabe o que é suficiente terá sempre o suficiente. Pode-se conhecer o mundo sem abrir a porta. Pode-se conhecer o caminho do céu sem abrir a janela. Quanto mais longe saímos, menos conhecemos. O homem sagrado conhece sem caminhar, realiza sem ver e realiza sem agir. Realizar-se através do conhecimento exige aprender todo dia. Realizar-se através do caminho somente exige simplicidade. Quanto mais se simplifica, mais se realiza. A simplicidade é a atitude sem apego, que tudo realiza. Faço o bem para aqueles que são bons. Também faço o bem para aqueles que não são bons. E dessa forma adquiro o bem. Sou sincero com os sinceros, também sou sincero com os que não são sinceros, e assim adquiro sinceridade. Dizem que o bom cultivador da vida viaja pela terra sem se confrontar com animais ferozes, e atravessa um exército sem proteção nem armas. Os animais ferozes não têm como feri-lo, e as armas não têm como atingi-lo. Nele não existe lugar para a morte. O caminho gera, a virtude cria. Juntos fazem crescer e nutrir. Juntos se completam e se concluem. Se sustentam e se cobrem. Geram sem se apossar, cultivam sem controlar, e isso se chama misteriosa virtude. Olhe para o singelo e sentirás a iluminação. Adote a suavidade e sentirás a fortaleza. Traga de volta a sua luz e voltarás a iluminar-se. Assim não haverá nenhum dano ou prejuízo e tornarás herdeiro do caminho. O grande caminho é tranquilo, mas os homens apreciam as trilhas, campos com ervas daninhas, com degraus e sem comida. Usam roupas belas e coloridas. Levam armas afiadas e possuem bens em excesso. Rouba-se o autoencantamento e negam o caminho. Revigore seu corpo e sua virtude será autêntica. Reedifique sua casa e sua virtude será abundante. Reanime o seu ambiente e sua virtude será crescente. Restaure seu mundo e sua virtude será vasta. Negar o caminho é tornar velhas todas as coisas ainda em seu auge. Quem conhece a harmonia é constante. Quem é constante é iluminado. Quem enriquece sua vida é claro. E quem ama com o coração é forte. A palavra nem sempre leva à compreensão. E a compreensão nem sempre se traduz em palavra. O mistério da união com o todo está em harmonizar-se à luz, desatar os nós, fechar a boca e trancar a porta. Não se temerá nem benefícios e nem malefícios. Muitas omissões e restrições empobrecem o povo. As armas afiadas fazem crescer o caos. Quanto mais leis surgem, mais ladrões aparecem. Assim, o homem sagrado entende que a transformação, a riqueza e a correção estão na simplicidade.
Se a tranquilidade mora junto com a tolerância, a insatisfação mora ao lado da discriminação. Seja rigoroso sem magoar. Seja honesto sem humilhar. Seja correto sem abusar. E seja luminoso sem ofuscar. Prudência é moderação. Para reger os homens e servir aos céus, é necessário a moderação. Assim, aumenta-se a virtude. E aumentando a virtude, não haverá nada que não se possa vencer. Eis a raiz do caminho. O homem sagrado que atua no caminho não teme que seus demônios sejam despertados. Mesmo esse despertar não fere o homem, assim como o homem sagrado também não fere o outro homem. Juntos se unem em suas virtudes. Através da quietude, o pequeno sempre vence o grande. O grande somente conquista quando está abaixo do pequeno. A verdadeira grandeza está em ceder e acolher. Assim, o grande conquista e o pequeno se integra. Juntos alcançam a harmonia. Quem procura o caminho, encontra o caminho. O caminho é generoso também para aqueles que não o procuram. O caminho é o lar de todas as coisas. É o verdadeiro tesouro dos homens. Mesmo aqueles que não são bons encontram refúgio no caminho. A difícil ação se realiza a partir da fácil. A grande ação se realiza a partir da pequena. As promessas irresponsáveis não são confiáveis. O excesso de facilidades traz excesso de dificuldades. O sábio retribui a injustiça com a virtude. A grande árvore é gerada de uma fina muda. A mais alta torre é levantada do acúmulo de terra. A longa viagem inicia-se debaixo dos pés. Assim, o homem sagrado não age, por isso não fracassa. Não se apega, por isso não perde. Os sábios antigos que seguiam o caminho guiavam seu povo com simplicidade. Não governavam com excesso de intelecto. Sabiam que o excesso levaria à desordem. Através da simplicidade promoviam a virtude e assim fluíam naturalmente. O homem sagrado é suave com as palavras, não se coloca à frente dos outros, e o seu povo não sente peso e não é prejudicado. O mundo se alegra em exaltá-lo, mas sem desgosto. Como ele não disputa, o mundo não pode disputar com ele. O homem sagrado possui 3 tesouros que valoriza e preserva. O primeiro chama-se afetividade, o segundo chama-se simplicidade e o terceiro chama-se humildade. Assim, conquista-se coragem, amplitude e grandeza. Os antigos sábios eram bons em combater sem ira, venciam os inimigos sem disputa e empregavam os homens agindo com humildade. Ao não disputar, adquiriam virtude. Ao empregar com humildade, adquiriam força e se uniam aos céus. Um provérbio dizia: não pretendo agir como anfitrião, prefiro agir como hóspede. Não pretendo avançar uma polegada, prefiro recuar um pé. Isso se chama mover, não se movendo. Defender sem lutar e enfrentar sem inimizade.
O sábio diz: aquilo que é simples de explicar é fácil de compreender. Quando é fácil de se compreender, será simples de se praticar. Mesmo assim, poucos conseguem compreender e praticar. Aqueles que compreendem o sábio são nobres. O verdadeiro conhecimento é reconhecer que não se sabe. A arrogância intelectual leva à ilusão do conhecimento. A arrogância te conduz à doença da falsa sabedoria. Admitir que não se sabe te leva à humildade. E a humildade conduz à cura. Quando não se tem medo do temível, é que chega o grande temor. Não despreze sua vida e estarás seguro. Não subestime e estarás fortalecido. O homem sagrado conhece a si mesmo, mas não se evidencia. Ama a si, mas não se autoestima. O céu não beneficia nem castiga ninguém. A coragem de ser valente poderá ter a morte. A coragem de ser cauteloso poderá ter a vida. O caminho do céu não disputa, mas vence. Não fala, mas tudo responde. Não é invocado, mas vem por si mesmo. A harmonia do caminho não se manifesta através da força ou do medo. A verdadeira justiça nunca é imposta. E o sinal de grande sabedoria é reconhecer os limites para o poder humano. A morte alcançará também aquele que tem o poder de matar. Um governo que preza pelo poder, luxo e riquezas, esquece seu povo. Ele esgota todos os recursos do povo. Ele se preocupa demais em viver. E sob esse governo, viver é insuportável e miserável. A ganância e a ingerência geram sofrimento e rebelião. O homem ao nascer é tenro e brando, ao morrer é rígido e duro. As plantas, ao brotarem, são suaves, ao morrer são secas e murchas. Por isso, os rígidos e duros são companheiros da morte. Os tenros e brandos são companheiros da vida. Quem segue o caminho reduz aquilo que é excessivo e aumenta aquilo que é insuficiente. Aquele que não segue o caminho aumenta aquilo que já é excessivo e diminui ainda mais aquilo que é insuficiente. O sábio age com igualdade e justiça. Nada é mais suave e brando que a água, mas para atacar o que é rígido e duro, nada pode se adiantar a ela nem a substituir. O homem inferior busca combater a força com mais força, combater a rigidez com mais rigidez. O sábio não compete, apenas flui. Mesmo conciliando um grande rancor, restará ainda algum rancor. Assim sendo, o homem sagrado se corresponde com o mundo através do coração. Ele não critica as pessoas, pois sua virtude está na compaixão, e assim suaviza seu caminho. Uma nação é mais feliz quando vive na simplicidade, quando está livre das desordens, da competição e dos excessos. A maior conquista de um povo é não ser governado pela ambição. O bom governo faz seu povo alcançar a velhice sem ter que ir e vir. Lindas palavras nem sempre são confiáveis. Aquele que sabe muito nem sempre será abrangente. Aquele que é bom não discute nem disputa. O homem sagrado segue o caminho.
E o caminho do céu somente favorece, jamais prejudica. Meu primeiro contato com o Tao Te Ching me deixou confuso e maravilhado. A primeira leitura foi a tradução do mestre Wu Jin Sherg. Eu não sei falar bem o nome dele, peço perdão. Mestre da Sociedade Taoísta do Brasil. Eu confesso que não entendi muita coisa, mas ao navegar pelos capítulos, descobri momentos de reflexão. O livro é composto por 81 capítulos, bem curtinhos, poéticos e bastante enigmáticos. Ao invés de proporcionar respostas diretas, o livro me levou a contemplar imagens que não havia pensado até hoje. Não existe uma evidência histórica que comprove a sua origem, assim como seu escritor Lao Tse ou Lao Zi. Alguns dizem que Lao Zi foi uma figura lendária e os ensinamentos do Tao Te Ching eram transmitidos oralmente. No link da Sociedade Taoísta do Brasil é possível conhecer um pouco da história do livro e também de Lao Tse. Eu não me lembro quantas vezes eu li essa versão e tantas outras que buscaram interpretar os textos do Tao Te Ching, todas de excelente nível, mas a minha compreensão nunca atingiu esse nível excelente. Então, resolvi pescar dentro de cada capítulo uma reflexão que não fosse influenciada por ninguém, mas que apenas refletisse o meu sentimento. Pode ser que as reflexões pessoais devam ficar no âmbito particular, mas achei que deveria compartilhar com outras pessoas. Então, nasceu a ideia de fazer vídeos curtos, falando de cada capítulo e contando esse entendimento reflexivo pessoal. E agora, juntando todos os capítulos num vídeo mais longo, quero compartilhar e convidar para navegar por esse grande clássico chinês, mas sem nenhuma conotação ou motivação religiosa e sem pretensão alguma de influenciar ninguém. Apenas convidar para uma contemplação sem compromisso. A tradução mais comum do Tao Te Ching é Livro do Caminho e da Virtude. E ali contém os 3 tesouros taoístas: humildade, simplicidade e afetividade. Muito obrigado.